Pastor Ameri, o estudo da Palavra de Deus nessa noite. Paz do Senhor Jesus. Irmãos, pode sentar, mantenha a sua Bíblia aberta na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos estar na sequência de vários versículos aí comentando. O apóstolo Pedro escreveu essas duas cartas para a igreja de modo geral na época, na região da Ásia. A primeira carta, Pedro encoraja a igreja a perseverar firme frente às perseguições pagãs do Império Romano e outros, enfim, era muita perseguição para cima da igreja. Então a primeira carta de Pedro tem esse foco de encorajar, animar a igreja a resistir à perseguição, estar firme no Senhor. E nesta segunda carta que eu quero começar falando aqui, o apóstolo adverte a igreja contra os falsos profetas, falsos apóstolos e as suas doutrinas destrutivas. E eu louvei a Deus que o pastor Michael começou a ler na carta de Paulo a Timóteo, onde ele adverte exatamente nessas questões. Se você olhar um pouquinho, eu quero estar comentando desde o primeiro versículo do capítulo 1, mas se você virar um pouquinho no capítulo 2 aí, da segunda carta de Pedro, você vai ver o primeiro versículo e diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor Jesus que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição ou perdição. Observe a gravidade desse versículo quando fala das falsas doutrinas, dos falsos profetas que se infiltram no meio da igreja. Vê que ele fala que trarão então destruição. Então, a esta segunda carta, Pedro tem esse foco: animar, encorajar, advertir, instruir a igreja com respeito então aos falsos profetas e suas doutrinas falsas, suas heresias destrutivas. Meus irmãos, eu sei que isso é um assunto que parece muito chato hoje em dia, mas Deus leva a gente a falar, tem me levado a falar em diversos lugares um pouco dessas coisas. Veja bem, Jesus alertou sobre a chamada doutrina de homens em Mateus capítulo 15, verso 9, se referindo a uma profecia de Isaías capítulo 29. O Senhor disse a eles: esse povo me adora ou me honra somente de lábios, seu coração está longe, ensinando doutrinas ou preceitos de homens. E o pastor Mike já estava lendo ali alguma coisa na carta de Timóteo, e lá no capítulo 4, no verso 1, Paulo fala de doutrina de demônios. Então veja bem, se Jesus falou, apóstolo Paulo falou, Pedro falou, João falou, Judas falou, Tiago falou contra falsos apóstolos, falsos profetas e falsas doutrinas, por que é que nós vamos ignorar a gravidade desse assunto contra a igreja? Por que é que nós vamos ignorar? Eu ouvi alguém falar, não me lembro quem foi, conversando, em conversas, diz que no banco, para a pessoa identificar uma nota falsa, eles não ficam mostrando a nota falsa para o funcionário que está em treinamento. Eles ensinam ele a identificar e conhecer muito bem as notas verdadeiras, não as notas falsas. Ele conhece as verdadeiras, conhecendo perfeitamente todos os itens de segurança, vamos dizer assim, da nota verdadeira, automaticamente vai identificar a falsa. E eu creio que isso é que nós precisamos, conhecer as verdadeiras doutrinas bíblicas. Aí fica fácil da gente identificar e rejeitar o que é falso, o que não é verdadeiro. Creio que isso é muito importante, esse negócio. Então é curioso, então, se Jesus e os apóstolos falaram contra esse negócio, a gente não pode ignorar. Quero estar falando outras coisas disso aqui, mas nessa introdução, só para a gente entender, porque a carta essa de Pedro tinha esse foco: animar, alertar, instruir a igreja para permanecer firme e para rejeitar as falsas doutrinas. Então é necessário esse negócio.
O nascimento da igreja, ela foi marcado por muitas coisas e continua sendo até hoje. A gente pensa assim que às vezes é novidade, não. Todo o plano de Deus de salvação, porque o foco da Bíblia de início ao fim é o plano de Deus para salvar o homem. Por isso que a Bíblia não tem explicação, né? Isso é impossível, tem explicação e resposta de tudo e qualquer coisa, impossível, porque o foco dela é o plano da salvação. Então o plano da salvação foi perseguido pelo inimigo desde o começo. Gênesis 3,15, Deus fez a primeira promessa evangelística de salvação. Satanás já levantou através do Caim, matou Abel, que estava invocando a Deus e agradando ao Senhor. Então desde lá a perseguição contra todos aqueles que fazem parte do plano de Deus é assim. Jesus foi perseguido antes de nascer e continua sendo perseguido até agora na igreja. Então não podemos ignorar o fato de que a igreja sempre esteve sob ataque do inimigo, cada época, cada período da história, cada geração, de uma ou de outra maneira, mas constantemente em guerra. Então no início da igreja, que estamos falando aqui, do primeiro século ali, né, os primeiros anos da igreja, eles já enfrentavam esses tipos de coisa. Então não é novidade nós falar hoje de heresia, de falsos profetas, de tanta coisa falsa que se infiltra no meio da igreja. Então se vê, a primeira carta estava falando do ataque exterior, da perseguição. Esta segunda carta do ataque interno, dos infiltrados no meio da igreja. E esse que é o perigo. Se a Bíblia também nos adverte que o diabo pode se apresentar como anjo de luz, ele pode estar usando alguém dentro da igreja com a Bíblia embaixo do braço e passando por irmão. É isso que está dizendo. E esse que é o perigo hoje. Mas você pergunta, como é que eu vou saber filtrar o que é falso e o que é errado? Conhecendo o que é verdadeiro. Como eu falei antes, conhecendo o que é verdadeiro. Porque se nós ficar falando de tudo que é falso, tudo que não presta, tudo que a gente vai perder muito tempo focado no que não presta. Vamos focar no que é correto, no que é verdadeiro, e automaticamente nós vamos saber rejeitar tudo que não é verdadeiro. Mas alguma coisa é necessária. Então uma das primeiras batalhas de início era arrancar a igreja do judaísmo. Isso foi uma das primeiras batalhas. E aí que entra, até o pastor Marco mencionou aqui, você conhece a doutrina da salvação? Salvação pela fé? E até isso está distorcido hoje. Você observa o seguinte, que quando fala hoje, se fala muito assim, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus. É claro, tem que crer em Jesus para ser salvo. Mas o que é que não estão falando nessa pregação? Arrependei dos pecados. Pode ver que isso ninguém mais fala em pecado, arrepender, até porque hoje está virando crime você falar de alguns pecados, né? O problema é essas pregações por metade. Claro que tem que crer em Jesus, mas acompanhado de crer está arrepende-se dos seus pecados. Esse é o passo básico, número 1 para a salvação. Se crê em Jesus e se arrepender. Se não só crê, até o diabo crê e estremece, mas não se converte. Então a gente precisa entender essas verdades. Então tirar a igreja do judaísmo, ou desligar do judaísmo, foi uma grande batalha. Por quê? Porque as doutrinas judaicas não é esta de salvação. Eu admiro as pessoas que idolatram Israel hoje. A Bíblia manda orar por Israel, porque Israel está carente de salvação. E a grande parte de Israel hoje não está nem aí para a religião. Mas aqueles ortodoxos, conservadores, vai lá para pregar Jesus, ver se eles aceitam, ver se eles deixam. Eles acreditam em reencarnação, um monte de coisa. Quando a Bíblia manda orar, ora pela salvação de Israel. Porque quem vai se salvar de Israel é um remanescente pequenininho lá, no fim dos tempos. Você acha que aquela geração que Jesus, inclusive, chamou eles, dizendo que eles estavam lá todo orgulhosos, que eram filho de Abraão, que não sei o quê, e Jesus disse, se vocês fossem filho de Abraão, vocês criam em mim. Não, Deus é o nosso Pai. Se Deus fosse o vosso Pai, vocês me aceitavam. Aí Jesus disse o que para eles? Vosso pai é o diabo e vocês querem fazer a vontade dele porque queriam matar Jesus. Aí Jesus disse que aquela geração, o pai deles era o diabo. Você acredita que esses judeus estão salvos? Mas hoje tem uma certa idolatria com Israel que já tinha desde aquela época. Então eu digo assim, Paulo passou por uma reciclagem que ele teve que rever todos os seus conceitos, porque Jesus apareceu para ele no caminho da Damasco, no período da conversão, mas Jesus disse para ele, segundo ele me testemunhou depois em Atos, na sua defesa perante o rei Agripa, ele disse
que o Senhor falou com ele e disse assim, que por essa razão eu te aparecerei outras vezes. Então Jesus apareceu diversas vezes a Paulo. Depois daquela primeira aparição, ele ficou 3 anos na região da Arábia. Depois voltou, levou mais uns 11 anos para começar efetivamente o ministério missionário. Então levou assim uns 14 anos aproximadamente para iniciar o ministério. Esse foi o período que Paulo, que era doutor da lei, que sabia tudo da religião judaica, reescreveu a sua história, seus conceitos, e passou a pregar o evangelho e a lutar para desvincular a igreja do judaísmo. Pedro, durão e conservador, tiveram conflitos e atritos e bate-boca da pesada, né, para romper com isso. Por que a igreja de hoje quer trazer símbolos e práticas e rituais judaicos para dentro? Heresia, engano. Então essa foi uma das grandes guerras de início. Só mais um exemplo de doutrina falsa que tem até hoje, e muitas pregações usam expressões, era o chamado gnosticismo, que João combateu, Paulo combateu, enfim, foi forte naquela época. E chegou até a se criar uma corrente do chamado gnosticismo cristão, distorcendo palavras bíblicas. O que é o gnosticismo? Eram crenças pagãs e mitológicas diversas, que diz o seguinte, resumindo assim, rapidamente, que diz o seguinte: o conhecimento te liberta, te ilumina, te aperfeiçoa, te faz evoluir. O conhecimento, eu disse, não, mas Jesus disse assim, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Mas se for João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então a verdade que liberta é Jesus e sua doutrina. Mas o gnosticismo não, qualquer verdade, é você se autoconhecer, é você adquirir ciência, inteligência, conhecimento, se desenvolver. Esse conhecimento te liberta da ignorância e tudo mais. Outra coisa que diziam, a carne não presta, a carne é pecadora, é imunda, tá? Então se Jesus nasceu em forma de carne, Jesus não era santo nem era Deus. Um pouco das heresias que se dizia. E aí então vem Pedro e todos eles combatendo esse tipo de coisa. Então essa carta aqui visa isso, combater as falsas doutrinas e animar o povo, aleluia. Então hoje também esse é o nosso foco, que você se anime, porque a igreja está estreitando, muita gente não se está dando conta do quanto a igreja está indo para os eixos aí, sendo perseguida, oprimida, mais um pastor sendo processado e acusado por causa da pregação, distorcer, se alguns estão acompanhando, sabe, o André Valadão, né? Está fervendo esses últimos dias aí, numa pregação dele há poucos dias. Então pegaram, distorceram, botaram coisas que realmente eu não disse, e dentro para a justiça, aquela auê aí. Está vindo com tudo para cima da igreja. Ainda não é, como eu disse, a primeira carta de Pedro que falamos, era a perseguição física dos pagãos, enfim, martirizando tudo. A segunda carta era por causa desse ataque com heresias, engano da perdição. Mas as mesmas coisas estão acontecendo. Diversas religiões do mundo hoje ainda estão matando crente à torta e à direita, gente, nos países islâmicos e também nos países comunistas. Comunismo sempre foi inimigo da igreja, socialismo, comunismo, que é a mesma farinha do mesmo saco, sempre foram inimigos da igreja. Tem mais de 100 milhões de mortes nas costas dessa gente, e isso está vindo com tudo para cima da igreja no Brasil, e muitos não estão se dando conta. Então esta segunda carta é para animar e encorajar a igreja a resistir. Então nós estamos já nos adiantando aqui, irmão, a se encorajar, se fortalecer e resistir o que está vindo para cima da igreja, de perseguição ideológica, ameaças, processos e tudo mais. E quem sabe daqui a pouco não está fazendo, como já está na Nicarágua, botando na cadeia, dando um fim. E quem prega, como eu disse, crê em Jesus, mas não poder mais se arrependa desse, daquele pecado. Porque se não disser para a pessoa que quer pecado, também não vai saber do que eu tenho que se arrepender, não é verdade? Eu falei antes, é Tiago 2,19, que eu disse, tu crês que há um só Deus, faz bem, os demônios também creem e tremem. Mas não se arrepende, não obedece, não tem mais essa chance para eles, só para nós, tá? Que ainda tem a oportunidade de se arrepender e crer em Jesus. Então ali Pedro começa ali no primeiro versículo, ele diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então veja bem, ele começa
se apresentando na carta, eu, Simão Pedro, e ele diz servo. Então vem primeiro essa palavra, é uma lição para nós, certo? Antes do título. Se bem que para eles isso aqui não era um título, porque lá, no original bíblico, essa palavra apóstolo significa, o que sabe? Enviado. Apóstolo significa enviado, só que hoje no Brasil principalmente, apóstolo virou um status para certas pessoas. Eu sou apóstolo. E as mulheres, apóstola. Agora é patriarca, terra nova. Você pegar Valnício, que virou sabatista e profetizou que Jesus ia vir em 2007 e que seria no dia de sábado. Esse outro mais recente, que profetizou para o pastor Antes do Carmo, que ele era pai de multidões e que Deus tinha planos sobre as nações, e era homem de fogo, que Deus tinha, não deu 11 meses, o homem foi morto pela própria mulher, que hoje está presa, Provilícia. Como é que fica essas profecias? Mas são gente que têm como status se dizer, eu sou apóstolo, eu sou não sei o quê. Aí você olha para a Bíblia, Pedro diz assim, eu servo apóstolo, quer dizer, eu servo enviado de Jesus Cristo. O que você está dizendo? Para nós falar apóstolo parece que dá um status, né? Essa coisa lá em cima, não é isso. Eu, Pedro, servo enviado de Jesus Cristo. É isso que está dizendo para a igreja, é isso que está se apresentando para a igreja nessa carta. Eu, servo enviado de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Ele está se dirigindo à igreja e diz: a fé que vocês alcançaram igualmente a nossa, os apóstolos enviados, igualmente preciosa, alcançamos a mesma fé para a salvação em Jesus. Não há aqui nenhuma arrogância de se impor e dizer, usar isso aqui como título, não é isso. Mas hoje a gente vê alguns, parece piada, mas o moço chega, o senhor é crente? Não, eu sou pastor. Às vezes cada pessoa ama o título e não ser servo. Então a primeira lição de Pedro aqui é isso: humildade, simplicidade. Eu sou servo, enviado de Jesus Cristo, aos irmãos que igualmente alcançaram nessa preciosa fé. Fé em quem? No nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Tenha em mente que ele está combatendo as falsas doutrinas, os falsos apóstolos, está animando a igreja a se manter. Por isso que ele está falando, fé igualmente preciosa, minha e de vocês, certo? E não aquilo que os inimigos da igreja, os infiltrados, estavam tentando corromper. Aí no verso 2 ele saúda, dizendo, graça e paz vos sejam multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja estava sendo perturbada com as falsas doutrinas, atacada a credibilidade dos apóstolos e tudo isso. Então ele diz, paz vos seja, aleluia, multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus. Esse Deus, esse Jesus que nós pregamos, que nós ensinamos para vocês, fica firme nisso, creia nisso, tenha paz nisso e não se perturbe com os ataques que está vindo pelos falsos profetas, pelos enganadores. Então, quando você sabe o objetivo da carta, o contexto do assunto, você entende melhor, não é verdade? Porque às vezes faz uma leiturazinha corrida, mais ou menos assim, e vai ficando sem entender com profundidade o que realmente estava acontecendo e qual é a mensagem. Verso 3, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento de novo, certo? Não é a gnose aquela, o conhecimento de Jesus, o verdadeiro caminho. Visto como no seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então pelo seu divino poder nos chamou. Porque negava a própria divindade de Cristo. Então, quando ele fala desse divino poder, também está testemunhando disso. Dizer, tudo que diz respeito à vida e à piedade, ele nos proveu, ele nos deu. O que Pedro estaria falando disso aqui? Piedade já quer dizer o seguinte, irmão: respeito e devoção às coisas divinas, coisas sagradas. Então, para uma vida piedosa, uma vida fiel, uma vida de bom crente, vamos dizer assim, ele diz que o Senhor proveu para nós tudo que diz respeito. O que ele proveu? Primeiro, o grande amor de Deus, revelado em Cristo no grande sacrifício da cruz em nosso lugar, nos deu o perdão dos nossos pecados. Depois, ele nos deu o batismo no Espírito Santo, dons e ministérios pelo Espírito. Deu uma igreja, chamado corpo de Cristo, para nós congregar
e ajudar uns aos outros de oração, intercessão, exercício do amor, da fé. Então deu esse corpo para nós conviver juntos, ligado um ao outro. Então tudo isso Pedro está colocando como provisão de Deus para nós ter uma vida fiel, de crente e piedosa no corpo, se ajudando, se fortificando e resistindo então à perseguição que vem de fora ou à perseguição que está dentro. Como eu disse, a primeira carta focava a perseguição de fora, a segunda, as lutas internas, com os falsos doutores e falsos profetas que atacavam as doutrinas e o ensino dos apóstolos. Então, se ele proveu tudo que nos diz respeito a uma vida piedosa, toda esta revelação do grande amor de Deus, revelado em Jesus, toda a obra da cruz, o dom do Espírito Santo, a igreja como corpo para nós conviver, e todas essas coisas é o que nós precisamos para manter uma vida fiel. Por que nós somos contrários a essas ideias modernas de hoje, chamados desigrejados? O que é o desigrejado? Esse pessoal que não quer estar ligado o corpo, a igreja, uma congregação local. Eles dizem assim: a igreja está em todo lugar, esse corpo místico, certo? Então eu faço parte da igreja, eu não preciso estar aqui, não preciso estar ali, eu estou em casa e estou bem. Mais ou menos aí. Porque são pessoas frustradas, decepcionadas com alguma luta, alguma coisa, algum conflito, e Deus acha melhor estar lá e não estar ligado a lugar nenhum. Eu acho que eu já falei aqui, eu tenho falado diversas vezes, mas creio que já falei aqui, não custa também repetir. Na virada do século, do ano 2000, né? A gente é do século passado, tá bom? Na virada do século teve um sociólogo, gente dessa área, que falou no Fantástico que para esse novo século, estava iniciando, né? Isso lá no ano 2000, ia surgir um novo sistema, uma coisa assim mais ou menos, de um povo que não estaria mais fidelizado a uma denominação, bem como as suas contribuições financeiras, não estaria mais fidelizado, comprometido com um segmento, mas seria um povo flutuante, que estaria hoje aqui, amanhã ali, de eventos, disso, daquilo, mas não estaria mais subjugado, fidelizado a um segmento, a uma placa, a uma denominação. Eu confesso que quando eu vi isso, naquela época eu duvidei. Isso nunca vai acontecer. Só que hoje realmente está acontecendo. Se o cara era um profeta, não era profeta, era um sociólogo. Não era cristão, não era nada disso. Mas pela sabedoria e experiência ele sabia disso. Então às vezes a gente cochila diante das coisas e perde, depois fica correndo atrás do prejuízo. E se hoje nós temos esse segmento, que muitos chamam com essa expressão, os desigrejados, que frustrado, decepcionado com alguma coisa, com liderança, outra coisa, não querem mais estar congregando a lugar nenhum. Então eles vivem em eventos, e aqui e ali, vai estar o famoso lá, vai atrás, vai estar lá, vai atrás, tem um evento naquela igreja está lá, tem outra igreja que eu estou lá, não está nem, não é placa, não interessa, não sei o quê, só que daqui a pouco está num galho podre, está bebendo numa fonte suja, e esse é o perigo. Então é melhor estar onde você conhece, buscar o conhecimento de Deus, o verdadeiro, certo? Verso 4, né? Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então veja bem, Ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas. Então quando você vai para a palavra, você vai encontrar promessa de segurança, de proteção, de provisão, e a maior de todas, que vem em primeiro lugar, a vida eterna em Cristo. Então nos deu grandiosas e preciosas promessas, e com essa a gente escapa da corrupção do mundo, da corrupção do pecado. E ele diz assim, que pela concupiscência há no mundo. Nem todos também sabem que palavra é essa, mas nós temos um professor de português aqui, não. Concupiscência, mas à luz da Bíblia é o que? Paixões carnais, todo tipo de paixão, satisfação da carne, prazeres, enfim, as paixões, aquela coisa que a pessoa é apaixonada, sabe? Então isso é concupiscência da carne. É só pecado sexual? Não. Soberba, orgulho, aquelas coisas, riqueza, materialismo, dinheiro. Quando você vai para o Apocalipse 17, 18, vai falar da grande Babilônia que vai ser destruída, e ali tem dois sentidos: Babilônia no sentido sistema religioso mundial, que vai ser o sistema que vai apoiar o anticristo, mas ele mesmo vai destruir o sistema.
como esse que se diz amigo da igreja, quando chega no poder, persegue a igreja. Mais ou menos assim. Mas aquela lá será a religião corrompida, aquela da última carta das igrejas do Apocalipse, da Laodiceia, certo? Que diz: nós somos ricos, estamos fartos, temos tudo, estamos abençoadíssimos. E o Senhor disse: João, escreve, diz para ela que ela é cega, pobre e nu, porque estava sentada em riquezas. Então o materialismo, essa vaidade, essa idolatria, essa paixão, consciência da carne pelo material, pelo financeiro, está corrompendo igrejas. E a igreja que vai apoiar o anticristo, que vai achar que é tudo, é a igreja riquíssima, apoiada em dinheiro. Então, quando a gente fala contra princípios materialistas dentro da igreja, não é que nós estamos fazendo apologia à pobreza. Entendeu? Era São Francisco, parece que era isso, né? Fez voto de pobreza. Mas era esse, né? São Francisco fez voto de pobreza. Não é isso. Deus promete suprir todas as nossas necessidades, e segundo o propósito dele, a fidelidade, ele pode fazer alguns crentes muito ricos. Tem crentes ricos financeiramente, embora não seja esse o foco, mas que ele promete atender isso. Mas eu estou falando aqui são das vaidades e concupiscências da carne que levam a pessoa a esse tipo de coisa, as falsas doutrinas, que é muito pregado por essa gente que bate no peito e se chamam apóstolos e apóstolas do Senhor, e que vem com profecias. Teve uma delas, uma americana famosa por aí, que profetizou em 2011 que o Brasil ia ter um PIB 6 vezes maior que os Estados Unidos, ia pagar todas as suas dívidas, interna e externa. Nós continuamos pobres. Um desses outros, professor de 2011 também, era o ano aceitável do Senhor, que todos os fiéis, os crentes, iam pagar todas as suas dívidas, todos os seus familiares não crentes iam se converter, ia ser aquela bênção. Aí, como não acontece, que nem o outro, a profecia é condicional. Quer dizer, você não fez o dever de casa, não cumpriu na sua vida. A culpa não é do profeta, que profetizou falsamente, é do que recebeu a profecia, que não foi fiel. Onde é que tem profecia condicional? O problema é o seguinte, porque também muita gente usa o título de profeta de Deus como um status, e não é assim. Se você olhar para o Antigo Testamento, o profeta só se levantava em tempo de crise para vir com mensagem dura de exortação, de correção. Você nunca vê um profeta antigamente indo bajular alguém. Até quando Davi disse que ia construir o templo, e Natan disse assim: vai, constrói, Deus é contigo. Quando ele estava lá fora, Deus disse: volta lá e diz para Davi que ele não vai construir templo para mim. Por quê? Porque há muito sangue na mão dele, mas o filho dele, que foi Salomão, que vai construir o primeiro templo. Nenhum profeta você vê bajulando ninguém. Por isso que essas, às vezes dá uma, perdão a palavra, mas dá nojo na gente, certas pregações bajuladoras, que faz cócega no ego das pessoas. Não, a mensagem é: crê e se arrependa. Isso é salvação. E as mensagens distorcidas, porque o Antigo Testamento não tinha foco no céu. O Antigo Testamento, o foco era na terra. Se você for fiel, Deus abençoa a tua produção, o teu campo, a tua terra, o teu gado. Era infiel, o ladrão, os inimigos vinham, roubavam e ficavam na miséria, passando fome, até se humilhar e orar. Juízes, todo o período dos juízes é isso aí. Mais de 400 anos de altos e baixos. Se convertiam, clamavam, buscavam Deus, os abençoava, a terra prosperava, e a fartura e a abundância. Pecavam, vinha o castigo, roubavam, vinha a seca, vinha tudo, entrava a miséria, entrava a fome. Então a promessa era terra prometida, aqui na terra. Quando você vem para a igreja, a aliança nova, o foco é o céu. Te converte, te arrepende para poder entrar na eternidade, a verdadeira terra prometida. Aí o próprio escritor aos Hebreus diz: se o povo de Israel tivesse descansado quando conquistaram a terra da promessa, Deus não teria lá no Salmo falado de um novo descanso que haverá. Que descanso é esse? O eterno, o verdadeiro. Se diz que a antiga era apenas sombra das coisas futuras e não os bens verdadeiros, ou a sombra dos bens futuros, como é que eu vou viver na sombra da simbologia quando a realidade já está aqui em Cristo Jesus? Então por isso que há muitas pregações distorcidas também, que viram enganos e heresias. E um desses camaradas aí, que desenvolve muito essa doutrina da tal paternidade, que tem uns exageros, que não dá para falar aqui agora, ele também disse que está lançando um outro livro agora, esse apóstolo, que vai virar doutrina na igreja. Mas como é que o camarada está se achando que é o apóstolo nos dias de Jesus, que pode dar doutrina para a igreja? Jesus usou aqueles apóstolos para isso, mas encerrou dizendo: ninguém pode acrescentar nem diminuir mais nada na palavra, ela está selada e fechada e completa. Mas daí esses profetas modernos, apóstolos modernos, agora querem trazer novas doutrinas para a igreja. De que jeito? Então são coisas estranhas que acontecem.
que a gente fica assim chocado. Então o foco de Pedro aqui era combater esse negócio. Então a consciência que há no mundo, né? Então por paixões, por essas coisas, as pessoas fazem absurdo. Usam do Evangelho, fazem do Evangelho negócio, buscam riqueza e dinheiro e tudo mais, e fama, por essas coisas. Verso 5: e vós também ponde nisto mesmo toda a diligência, acrescentando à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Aqui nesses versos seguintes ele vai passando uma grande lista de coisas, de virtudes. Mas essa palavra que ele diz, com toda a diligência, ponde nisto mesmo toda a diligência. Diligência é você ser minucioso, cuidadoso, atento nos detalhes da coisa, certo? Certo, professor? Professor do português, está certo? Ser diligente, minucioso, cuidadoso nos detalhes. Acrescente essas virtudes na sua vida. Agora aqui deixa eu ler vários versículos, quero ver a conclusão que vai ali, a hora também se foi. Então ele vai dizendo assim: e vós também ponde nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, se houver essas virtudes todas na nossa vida, que eu disse, havendo o verdadeiro em você, o falso não entra. Se você conhecer o que é verdadeiro, o falso você não aceita, você vai identificar. Então ele diz, acrescente todas essas virtudes, essa lista aqui, marque aí, leia em casa, releia, certo? Essas virtudes todas que ele está falando aqui, de ciência, de temperança, de amor, de fraternidade, de conhecimento do Senhor, todas essas coisas. E diz, então isto não vai te deixar ocioso. Você já viu que tem muita gente parado, realmente perdendo tempo, desperdiçando o seu tempo nas coisas inúteis das redes sociais de hoje? E ele diz, não me deram cargo, não me nomearam para nada, não me convidaram para nada, não faço nada, está ocioso, porque não tem essas virtudes. Se ele tiver essas virtudes, diz ele, não ficará ocioso, não ficará infrutífero. Lembra quando aquela mulher samaritana encontrou com Jesus no poço? Jesus disse, se você beber desta água, vai nascer em você uma fonte que vai jorrar. Então o que está dizendo aqui? Quando você tem todas essas virtudes, você busca, você se enche dela, automaticamente isso vai começar a transbordar, jorrar da sua vida. Então isso aqui não vai te deixar ocioso, nem infrutífero na obra. Crente que está ocioso, que está infrutífero, é porque está vazio dessas coisas. Às vezes está dando mais ouvido para a falsa doutrina. E o grande perigo da falsa profecia, tem um Provérbios, que agora eu esqueci o capítulo, coisa da idade, está vendo? Depois ele fica vovô assim. Não lembro o capítulo do Provérbio, mas diz lá que a promessa adiada desfalece o coração. Se alguém de você lembrar qual é o capítulo, me ajuda. A promessa adiada, não acontece? Desfalece. Eu digo que esse é o grande perigo das falsas profecias, das falsas promessas. Sabe esse evangelho que é pular, dançar e não sei o que, papapá, é só vitória, é só alegria, é só bênção, e você nasceu para vencer, e você é vitorioso, e porque isso, e porque aquilo. Diga isso para as pessoas que foram vítimas do Império Romano. Provérbio 13. Qual é o capítulo? O verso? Provérbio 13, verso 12. 13, verso 12. A promessa adiada desfalece. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Faz adoecer o coração. Depende das versões, hoje tem tantas versões de Bíblia que muda muito, mas a promessa adiada faz adoecer o coração. Então a pessoa que ouve promessas que não se cumprem, falsas promessas, o que acontece? Daqui a pouco ele perde a fé e diz, não acredito mais em pregação, não acredito mais em crente, porque profetizaram tanto para a minha vida e não aconteceu nada. Eu sei que eu tenho incomodado alguns quando eu falo hoje da banalização do chamado profético. É tanto anúncio de profético disso, profético daquilo, profético daquele outro. O que acontece? As pessoas vão lá esperando profecia, na cabeça de muita gente hoje profecia é prover o futuro, como se fosse macumbeiro.
Aí o pregador convidado já se vê na obrigação de profetizar, porque foi convidado para o culto profético, e aí ele é obrigado a lançar umas profecias furadas, e a pessoa ouve, daí Deus não cumpre, porque não é a palavra dele, é a palavra do homem, e aí gera maior incredulidade. E sabe o que alguns ainda dizem? Ainda usam a palavra de Deus. Pega o profeta, 1 Reis 17, e o profeta diz assim: não choverá e nem orvalho haverá em Israel, senão segundo a minha palavra. Aí esses pregadores dizem assim: o profeta Elias falou, tinha crédito com Deus, e eu disse, vou ter que cumprir porque o meu servo falou. Diz que não foi o Espírito que mandou para o Elias falar, mas Elias tinha crédito com Deus. Ele falou que não ia chover e não choveu, porque Deus, meu servo falou, eu tenho que fazer. Onde é que está isso? Uma clara distorção desses falsos profetas, distorcendo a Bíblia. Sem dúvida, Elias é um homem de Deus, ele falou porque o Espírito Santo autorizou ele a falar. Aí eu já vi esses famosos dizendo, não, ele se precipitou, não imaginou que ele também não pensou que ele também ia sofrer as consequências. Ele ia sofrer, mas Deus proveu o ribeiro, depois proveu a viúva lá de Serepta para cuidar dele. Deus falou sim, o Espírito Santo autorizou ele a falar. E agora esses profetas acham que eles podem falar sem Deus mandar, e Deus tem a obrigação de cumprir a palavra deles. Isso está trazendo um estrago tão grande na fé de muita gente. Eu sei que isso aqui não é coisa para qualquer um, tá bom? Mas se você crê na palavra de Deus, amém, o horário se foi. Vamos orar, por favor, e ore por mim, por misericórdia. Aleluia. Ah, pastor, o senhor é contra? Não, deixa eu completar a ideia aqui. Eu não sou contra o culto alegre, festivo, essas coisas aí, mas esses são o lado da moeda, tá? O outro lado é esse que nós estamos vendo aqui. Nós temos que nos alegrar, e a Bíblia, nós festejar, adorar, se alegrar no Senhor, tá certo, tá bom? Pentecoste, nos festejamos, nos alegramos, mas tem o outro lado sério. Eu nunca esqueci de uns anos atrás, uma pregação do irmão que passou aqui, agora esqueci o nome dele também, aquele pastor lá do Espírito Santo, ele era ainda jovem naquele tempo, isso é coisa de 30 anos atrás, e ele pregou uma palavra, guerra e festa. Alguém já viu? Que fala disso. Estamos na festa, tomando a história de Israel, estamos na festa, mas ao mesmo tempo estamos casados de guerra na mão. Está certo? E assim é a igreja hoje, porque sofre perseguição constantemente. Então temos o culto fervoroso, pentecostal, alegre, pulamos, festejamos, glorificamos, adoramos, maravilha, mas não podemos esquecer de estar com a arma na mão, porque o inimigo está em derredor. Essas coisas que nós vamos entender, as dois lados da moeda. Tá certo? É verdade. Oramos, Senhor nosso Deus, Pai, nós bendizemos ao Senhor nessa noite, por sua graça, bondade e misericórdia, Senhor Jesus Cristo, que a tua mão forte nos cerca, Senhor, e abençoe, que a tua palavra frutifique na nossa mente, no nosso coração, e venha, Senhor, frutificar no dia a dia, na nossa vida. Guarda em paz, guarda em segurança, dando livramento a todos nós, com a igreja, teus filhos, cercando com um muro de fogo a nossa volta, Pai. Livra-nos de toda a flecha maligna, das setas do inferno, Senhor Jesus, de todo o mal, de toda a opressão e ataque e perseguição do inimigo. Nos livre, nos guarda, nos protege com a tua mão. Capacita com a graça e virtude, dons do teu Espírito, e usa a tua igreja poderosamente na terra nesses dias, Pai. Usa os teus com ousadia e graça. Pedimos a graça e a virtude do teu Espírito. Nos humilhamos debaixo da tua mão, Senhor, suplicando a tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Você pode aplaudir Jesus pela reivindicação dele. Obrigado, pastor. Irmão, por isso manda um WhatsApp para aquele irmão que não veio hoje, e você perdeu uma palavra de ensino hoje.